Gratidão a cada um de vocês, uma grande satisfação ver todos vocês por aqui. Sempre muito bom receber todos vocês aqui. É sempre uma satisfação saber que vocês estão aqui se importando e querendo aumentar o conhecimento, receber um pouco mais de conhecimento. Isso é muito bacana. A gente saber que vocês despendem aí do tempo de lazer de vocês, o tempo, né, que não estão trabalhando aí depois do dia de trabalho, estão aqui com a gente para aumentar um pouco o conhecimento, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Hoje a gente está aqui com a presença do Ademar Yamagami, o nosso parceiraço, está sempre presente aqui com a gente, é uma satisfação muito grande. Ele que é gerente de qualidade da Toyota, a gente estava batendo um papo aqui antes, né? Estamos passando por alguns momentos não dos melhores no mercado por causa dessa baita crise que está tendo aí, mas as coisas estão indo para o eixo, estão entrando no como se deve, né? Estão devagarzinho, a gente está retomando as atividades todas aí, tá? As coisas estão entrando no eixo, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar aí em tempos mais normais do que os atuais, né? Que os atuais estão um pouquinho bagunçados mesmo. Mas desde já, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês, ao Yamagami, que sempre atende à nossa solicitação. Então, Ademar, por gentileza, se apresenta aí para o pessoal e as suas primeiras considerações. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado, André, obrigado, Eduardo, por ter me convidado novamente, né? Espero estar aqui compartilhando meu conhecimento junto a vocês, né? E agregando cada vez mais para o desenvolvimento de todos que estão participando dessa live, né? Então, gratidão por ter me convidado e estamos juntos aí, conte com a gente. É isso aí. Gratidão, muito bom, sempre muito bom receber você aqui, um prazer enorme. Yoshida, por gentileza, suas considerações iniciais, vamos lá. Bom, gratidão, Yamagami-san, né? E todos que estão aqui presentes na live. Yamagami-san, ele aceitou todos os nossos convites, não participou da última porque teve um problema familiar, né? E família tem que cuidar, né? Com muito carinho. E novamente aqui conosco, prestigiando o nosso trabalho, o nosso propósito de desenvolver pessoas que vão acabar, né, desenvolvendo o local onde trabalha e ajudando, né, o ambiente a ser melhor, né? Hoje, durante a live, a gente vai entender melhor um pouquinho mais isso, né? Mas muita gratidão por estar aqui conosco, compartilhando experiência e conhecimento valiosíssimo, né, para o pessoal se desenvolver. Hoje a gente vai tentar falar, além da parte da qualidade, a parte técnica da qualidade, falar dos aspectos emocionais e de promoção de atividade importantíssimos para o resultado aparecer, né? É isso aí. E o André vai fazer uma introdução aí do tema de hoje, né? Gratidão. É isso aí. Maravilha. Então vamos lá. Bom, acho que todo mundo já me conhece aqui, né? Eu sou o André Borgomoni, então não vou fazer aquela apresentação formal toda como a gente faz normalmente aqui, mas vamos direto para a nossa apresentação aqui. Vou dividir a tela com vocês. Então hoje, né, qualidade robusta, o Ademar Yamagami, né, que trabalha na Toyota, é o gerente de qualidade da Toyota. Conheci o Yamagami desde que eu entrei na Toyota lá, a gente fazia desenvolvimento de fornecedor junto, né? Desde lá do Corolla Brad Pitt, faz tempo, e a gente ia junto lá desenvolvendo os fornecedores, e sempre foi um prazer trabalhar com ele, por isso que a gente está junto aqui. Hoje nós somos a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa que o Yoshida já tinha de consultoria e treinamentos, junto com a Aquila Transformação Humana, a empresa do autoconhecimento, de inteligência emocional, que faz transformações assim como essa que primeiro eu fiz em mim mesmo, né? Eliminando aí mais de 35 quilos, e também ajudei o Yoshida aí a deixar de ser essa pessoa tímida que ele era, aquela pessoa Gratidão, sempre, gratidão. puxando aquelas correntes, falando, que dia ruim, que coisa ruim, que essa empresa não tem isso, não tem aquilo, tal. Hoje está aqui fazendo live com a gente todo dia, sem vergonha de ser criticado, sem problema nenhum, certo, Yoshida? Felicíssimo, livre das toneladas de correntes de crenças limitantes, né? E gratidão por me resgatar, né? Porque o ponto fundamental do resgate foi você estar comprometido de verdade com o seu sonho, com o seu propósito de vida.
Aí virou a chave e estamos com tudo aqui, né, André? Então, eu não te resgatei, você que se resgatou, eu só dei uma empurrada. Isso aí. Exatamente, mas se não desse essa empurrada, eu estava perdido até hoje, né? Isso aí. Algumas empresas que já foram impactadas aqui, como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E no nosso tema aqui, aí eu vou provocar vocês. Hoje eu estou querendo provocar vocês. Ter qualidade é sempre um grande esforço? Qualidade aumenta o custo da produção? É assim que vocês enxergam qualidade? Como é que vocês enxergam qualidade? Põe no chat aí para mim. Como que é que vocês enxergam qualidade? Qualidade é sempre aquele negócio para atrapalhar? Puta, estou produzindo para caramba aqui, esses caras de qualidade vêm me encher a paciência. Se o cenário que vocês têm na cabeça é mais ou menos esse que vocês estão vendo aí, um monte de peça misturada, peça boa, peça ruim, e o pessoal ali atrás trabalhando que nem um maluco selecionando o que está bom, o que está ruim, é bem provável Inspeção que vocês 100%. pensem assim mesmo. Inspeção 100%, é bem provável que vocês pensem assim mesmo. Porque desse jeito aí, o que vai acontecer? Por melhor que aqueles caras ali atrás sejam treinados, por melhor, mais expertise que eles saibam, sabendo tudo que é de qualidade da peça, uma hora vai falhar. Uma hora vai ter uma peça dessa aí que vai parar no cliente. E aí o que acontece com isso? O que acontece é isso aqui, ó, o cliente feliz da vida porque recebeu a peça com problema. E aí é essa história que a gente sempre fala, né? O PPM, né? A parte por milhão, ou o modo que a gente fala, né? De peça pode ser muito baixo, ou seja, vocês podem estar dentro da meta de qualidade. Olha, precisava atingir poucos PPM, mas se for comigo é 100%. E cliente Imagine se for... insatisfeito, se for de segurança, então, né? Que eu vai falar. Se for de Isso, segurança, exatamente. então pode matar alguém. Né? E cliente insatisfeito é custo infinito. Né? Sempre foi assim e hoje muito pior, porque com rede social, do jeito que a coisa é, todo mundo fica sabendo do problema que aconteceu. Se o cliente botar a boca no trombone aí, como a gente falava antes, mas se o cliente jogar em tudo quanto é rede social, aí vai dar problema de verdade. Isso é custo de verdade, isso é custo infinito. Não se sabe aonde para, né? Até aonde chega. E o menor custo que a gente entende é o custo que a qualidade é construída, né? O menor custo é construir a qualidade e não controlar a qualidade. Isso que é o grande ponto. Na hora que a gente constrói a qualidade, pensa lá desde o começo, tijolo por tijolo, passo a passo, que a qualidade tem que ser construída e não controlada, que é a grande diferença. E só que para construir a qualidade, o que precisa? Precisa unir a equipe, precisa ter o pensamento de qualidade desde o início do projeto. Esse pensamento não pode se restringir só ao pessoal da qualidade, né? Não é aquela história, qualidade é com aquela turma lá, deixa com eles lá, é com a Ademar lá, joga para a Ademar lá, ele que se vire com qualidade. De jeito nenhum, todos têm que pensar na qualidade do produto final, na satisfação do cliente final. Isso que é o grande ponto. E para conseguir isso, a gente precisa ter o time todo unido, todo mundo com o mesmo pensamento, né? E isso que a gente vai estar abordando muito nessa live de hoje aqui. E com o foco desde o início de cada projeto, construindo a qualidade, aumentamos a credibilidade e a qualidade e conquistamos a qualidade robusta de verdade, né? Uma qualidade que não precisa fazer inspeção de tudo, pode fazer uma inspeção só amostragem a cada período, só para certificar do que está falando, e não 100% do jeito que a gente viu na foto do início lá. E aí eu vou perguntar para vocês, como sempre, hoje eu estou provocando ainda mais vocês. Quero saber aqui, faz sentido o que a gente falou? É assim que a gente tem que pensar na qualidade, desde o início do projeto, como uma grande equipe, todos unidos pensando na qualidade final do produto, na qualidade que a gente vai entregar para o cliente final. Isso que é o grande ponto dessa live de hoje. A gente ter a certeza que está fazendo muito bem feito e não simplesmente controlando aquilo que é feito do jeito que dá para fazer, né? Fazendo o que tem que ser feito do jeito que se deve fazer e não controlar aquilo que saiu, né? Saiu aquela beleza, aí a gente controla e vê o que dá, vê o que sobra, né? Então,
põe no chat aqui para mim, eu quero saber se vocês concordam com o que a gente falou aqui, se faz sentido para vocês, se é assim que vocês pensam na qualidade, construindo todo mundo junto, ou se é, como a gente cansa de ver, muitas vezes é a realidade aí, né, de muitas empresas, de faz do jeito que dá, e aí depois a gente bota o firewall lá, põe um monte de controle para a gente poder segurar os problemas dentro de casa. E já vou lembrando para vocês aqui que no próximo sábado a gente tem o workshop em gestão em linha emocional, que eu vou estar ali na casa do Yoshida, naquela bancada aqui atrás, fazendo o nosso workshop. Vão ser 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando com a parte emocional, para vocês terem um gostinho de como funciona o nosso treinamento. E para participar desse workshop junto com a gente, que vai ser das 9 da manhã às 18 horas, precisa entrar no link aqui e fazer a inscrição. Eu sei que os rostinhos que estão aparecendo aqui, que estão com a tela aberta aqui, eu já sei que estão inscritos. Agora, você que ainda não está, clica lá, se inscreve e a gente vai estar junto nesse workshop. E o workshop, lembrando, é gratuito e com o certificado de participação para vocês. Tá certo? Então tá bom. Yoshida, tá contigo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida no chat ali, que já vi que tem um monte de gente falando aqui. Agora tá perfeito. Contigo. Vai lá. Bom, gratidão pela introdução, André, gratidão a todos que estão presentes, gratidão Yamagami-san pela presença. Bom, qualidade, né, pessoal? Nós, da Winners, temos a preocupação de desenvolvimento em altíssimo nível das pessoas e das empresas. Como é que isso vai acontecer? Dá para falar um pouquinho, né, de Toyota Way e Dance Spirit, que são 2 empresas grandes, né, vamos dizer assim, Grupo Toyota, onde tem um aspecto filosófico que eu gostaria de fazer a introdução para a gente continuar o tema. Para a empresa se perpetuar no longo prazo, na Toyota se fala em qualidade, né, Kaizen, né, e respeito, que qualidade está dentro disso. Na Denso, né, o pessoal fala em colaboração, que é o sentido de trabalho em equipe, construção da credibilidade e inovação, porque eu preciso perpetuar a empresa. Mas no dia a dia, importantíssimo é a construção, né, da credibilidade, né? Dentro dessa construção da credibilidade é fundamental o pensamento de qualidade em primeiro lugar, que não é somente qualidade de produto, é qualidade de serviço, qualidade de pessoas, qualidade de atendimento, qualidade de pós-venda, né? Tudo que eu faço com amor, com carinho, pensando sério no cliente, né? E isso, né, para acontecer, tem que fazer muita coisa, né? O pessoal que já tem nos acompanhado, assistiram as nossas aulas na semana passada, quem não assistiu, assista, né? É uma construção, né, uma sistemática de trabalho, né, que é uma rede de funções, né, função gestão, função qualidade, função engenharia, função produção, manutenção, etc., construindo, né, cada uma delas, uma gestão forte, né, pessoas fortes, segurança forte, qualidade forte, né, entrega forte e, como resultado final, custo competitivo, né, empresa forte. Então, nesse processo, né, é importantíssimo a gente tratar do pensamento de qualidade que a Yamagami-san vai ajudar a gente a falar hoje, e pensar que, mesmo que a gente esteja falando alguns aspectos de linha, de peça, que esse pensamento serve para tudo. Atitudinal, qualidade de processo, qualidade de desenvolvimento, qualidade de manutenção, né? E assim por diante, tá? Então, é importantíssimo essa credibilidade acontecer através da qualidade, né? E no segundo plano, mais evoluído, eu vou falar em inovação. Mas, no processo de construir a qualidade, é importantíssimo, pessoal, importantíssimo pessoas comprometidas, pessoas que se comunicam bem, né, que trabalham em equipe, né, e que se desenvolvam no mais alto nível, né? Então, enquanto falando dos aspectos, eu preciso construir a credibilidade através da qualidade, vamos falar um pouco também da questão das pessoas, né? Quanto que a gente tem que motivar as pessoas, quanto que eu tenho que dar de conhecimento e percepção da importância de atender bem o cliente, de construir, né, no dia a dia uma estrutura de trabalho forte, né? Tá ok? Bom, Yamagami-san,
vamos contar um pouquinho como é que foi a história da Toyota no começo e o que a gente tem vivido aí nos últimos 20 e poucos anos, né? Obrigado, Yoshida, obrigado, André. Primeiro, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Então, meu nome é Ademar, né? Para quem ainda, a primeira vez, ou não me viu ainda nas lives. Trabalho há 21 anos na Toyota, há 15 anos na parte de qualidade e 5 anos, 6 anos na parte de produção, como gerente de produção. Como o André comentou, né? Então, eu comecei na empresa em 2000, mais ou menos, com o projeto do Corolla Brad Pitt. Então, eu trabalhei bastante na parte de projeto, desenvolvimento de novos projetos, Corolla Brad Pitt, o Corolla que a gente chama de 239, que é o Corolla 2008, o Corolla também em 2013, né? E também com a Hilux 2005. Então, eu vivenciei bastante essa parte de qualidade, desenvolvimento. Dentro da Toyota, a gente não tem o que chama aí fora de IQF, né? Qualidade de fornecedores. A gente cuida tanto da parte de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, qualidade interna da planta, sistemas, metodologia de qualidade, tudo relacionado à qualidade da Toyota era relacionado a gente, não tinha divisões, né? Então, vivenciei de tudo um pouco em relação à qualidade dentro da empresa. Tá? E, como foi falado no começo, né? Então, o que é qualidade, né? Eu já conheço muitos fornecedores nesses 20 anos de Toyota em que qualidade para eles era coloca um quality gate, faz inspeção 100%, 200%, 300%, eu já vivenciei. Tá? E assim mesmo passa os defeitos, né? Mesmo assim passa defeito, porque são seres humanos, né? Se você tem uma quantidade grande de defeito, não tem jeito, um ou outro passa. Mas também, quando aqueles defeitos esporádicos, eu tenho experiência também de fornecedores que falam, eu estou fazendo inspeção 100%. Faltou uma porca-solda, para garantir que a porca-solda não falte de novo, eu estou fazendo marca de caneta para garantir que a porca-solda esteja lá. Aí, vira e mexe, aparece na Toyota uma peça com a marca, só que sem a porca-solda. Né? Aí você vai no fornecedor ver o que aconteceu, Pessoal, o inspetor não sabia por que ele fazia aquela marca. Para ele, a peça tinha que ir com a marca, não era porque tinha que ir com a porca-solda. Então, se você... Né, Sim, por favor. Eu vejo com frequência, o pessoal tem que inspecionar e marcar lá 50 pontos na peça, né? Sim, Chega sim, uma hora que o pessoal tá marcando, tá conversando com outra pessoa e tá marcando, assim, ó. A operação de marcar virou uma operação, não é uma inspeção, né? Então, não adianta. Se você quer garantir através de inspeção, uma hora ou outra vai acabar vazando o problema para o processo seguinte, né? Que seria, no caso, o cliente, né? A gente fala muito de processo posterior, né? Então, acaba vindo, né? Então, a qualidade tem que nascer no produto, não pode ser através da inspeção, né? Na Toyota também, como o Yoshida-san falou, nesses 20 anos, acho que o conceito da Toyota do Brasil mudou bastante. Eu lembro que em 2000, quando eu entrei na empresa, tinha esse conceito de que a qualidade tinha que inspecionar e garantir o produto. Então, a gente tinha esse posto de garantia de qualidade em cada um dos processos. Então, por exemplo, fazia uma estamparia, depois da estamparia tinha uma inspeção de qualidade. Aí fazia a carroceria, onde você juntava todas as peças estampadas e soldava. Tinha outro posto de garantia de qualidade. Aí vamos lembrar, né, Yamagami-san, que até o recebimento de peças do fornecedor também tinha um quality gate lá, né, para não deixar entrar peça ruim para o processo, né? Sim, sim. Eu lembro que naquela época a gente tinha lá um critério de ranqueamento, que eu já vi em vários fornecedores. Ranque A, inspeção 100%. Ranque B, amostragem, um a cada lote. Um lote sim, um lote não, ou pelo menos uma amostragem dentro de um lote, de cada um dos lotes, coisa assim. Então, tudo isso acaba acarretando uma grande quantidade de mão de obra para fazer tudo isso de operação, e com isso a empresa gasta dinheiro, se torna uma empresa não competitiva, né? Com uma baixa competitividade perante seus concorrentes, né? Então, em cada processo, você tem seu posto de inspeção, você tem essas pessoas específicas para inspecionar, e muitas vezes, como essas pessoas são parte de uma outra organização da parte da qualidade,
o feedback desses problemas para o departamento de origem, às vezes é lento, né? Ele não tem um comprometimento em relação a corrigir esse problema. E aí, Tem aquele pensamento, a qualidade é da qualidade. Eu como produção, minha responsabilidade é fazer peça. E fazendo Fiz um a minha paralelo, parte, agora vai falar, né? e na verdade, qualidade, segurança, né, manutenção, confiabilidade, cada um fala assim, Eu estou fazendo a minha parte. o pessoal começa a pensar desse jeito e, na verdade, desconectou as áreas, desconectou as pessoas dos problemas, né? Cada um fez sua parte e, supostamente, os outros estão fazendo a parte deles, né? Mas Sim, quando fica assim, é perigosíssimo, né, Yamagami-san? Sim, perigosíssimo. E também é uma baixa eficiência e, como eu disse, acaba acarretando custos desnecessários para a empresa, né? E isso acaba comprometendo a competitividade da empresa, né? A partir daí, teve várias mudanças da empresa, né? Então, a qualidade deixou de fazer essa inspeção em um certo momento em cada uma das etapas fabris, né? Essa inspeção foi integrada dentro do próprio departamento. Então, por exemplo, a carroceria. Vinha as peças estampadas da carroceria, a carroceria era soldada. Então, em cada processo, o operador, dentro do que a gente chama de Amazumi, né, o tempo de operação dele, ele tem um tempo de inspeção, ele garante dentro do processo dele que aquela peça ou aquele processo que ele está fazendo está ok e passa para o processo seguinte, garantindo que está tudo ok, né? Então, nessa hora, se ele não está tendo condição de garantir a qualidade que precisa, ele tem que avisar, né? Aí está o andon, né? Você puxa a porque cordinha do andon, chama a liderança e resolve o problema na hora, né? Então, o problema, a produção deixou de ser um mero coadjuvante, em que eu via lá as reclamações da qualidade reclamando que tá com problema aqui, tem que resolver aquilo, e empurrava com a barriga, sinceramente falando. Com uma transformação cultural, ele passou a ser realmente o ator principal da atividade, né? Ele faz, ele checa, ele garante, e se tiver problema, para na hora a linha e resolve. Isso. E o conceito, né, Ademar, onde ocorre o defeito, eu tenho chance de parar, né, não deixar acontecer. E onde ele pode ser detectado, são duas coisas importantes que a gente tem que ter claro para poder distribuir essa responsabilidade, né? Por exemplo, se o problema pode acontecer no meu posto, então eu tenho que saber o que eu tenho que inspecionar para não deixar passar, né, também para o outro posto, né? Mas se por acaso eu deixar passar, tem mais oportunidade, por exemplo, no posto do Yamagami-san, depois talvez no do André. Se eu tiver mapeado isso, né, aumenta a minha capacidade de não deixar passar, né? Então, sim. Esse é o que é a Matrix, né? O que é a Network que a gente chama, né? Isso. Sim, é claro, tem... simplificando, você dentro do seu trabalho, você consegue detectar também. Mas tem muita coisa importante que você não pode deixar só na mão da operação, né, do operador. Por quê? É ser humano, não tem jeito, ser humano é suscetível a erro. Hoje ele está bem, amanhã, sei lá, alguém da família pegou o Covid, ele está preocupado e a mente dele não está com ele, está pensando em outra coisa. Vai passar, né? Infelizmente, o ser humano é falível, né? E nesses casos, um item importante do carro, você tem que ter um double check, né? Para você garantir que realmente, através do mapeamento, os itens importantes sejam garantidos tanto no seu posto quanto no posto posterior ou em algum outro posto em que seja possível fazer esse tipo de asseguramento da qualidade, né? Legal. E como é que a gente trabalha o operador para ele saber o que ele tem que fazer e ele realmente está comprometido com aquilo, Yamagami-san? Na verdade, uma coisa que o Yoshida-san comentou também, né, o cliente, né? Quem que é o cliente, né? Dentro da Toyota, a gente prega muito essa parte do cliente, né? Então, quem que é o seu cliente, né? Não é só o cliente final, no caso da Toyota, a pessoa que compra o carro lá na concessionária e recebe o carro, né? Então, a gente fala muito em processo posterior e o cliente posterior, né? Então, o meu cliente posterior é o processo da frente que vai receber o trabalho que eu fiz. Porque o trabalho se eu fizer o meu trabalho errado ou mal feito,
o próximo processo é o que vai sofrer as consequências disso, né? Então, eu não posso pensar só no meu cliente final, lá no carro, quem vai receber o carro acabado, né? Então, a gente tem que... passa quase o ano inteiro, né? É tentar difundir uma cultura dentro da empresa, né? Criar as pessoas, treinar as pessoas, tentar difundir uma cultura de quem que é o cliente, né? Que cada um dos postos, o seu posto posterior, né? O seu processo posterior é o seu cliente e que você tem que trabalhar da forma correta para que pro cliente, o próximo processo, né? Receba a atividade ou a operação feita da forma correta, garantindo-se a qualidade total do produto, né? Então, cada um dos colaboradores da Toyota, cada um de nós somos responsáveis e temos participação para garantir que o nosso cliente, né, esteja satisfeito com a nossa atividade e com o nosso produto, né? Exatamente. Viu, Yamagami-san? Tem coisa que eu vejo, eu mesmo resolvo, né? Tem coisa que é muito fácil, o próprio líder resolve, né? Agora tem alguns problemas que são um pouco maior do que resolver naquele instante, né? Então, qual é que é a tratativa, né, para o pessoal entender, de algum problema que é crônico, algum problema que é reincidente, ou tá piorando, né? Como é que trata isso no dia a dia na Toyota? Claro, né? Na Toyota a gente tenta resolver tudo a causa raiz, né? Então, por exemplo, tem aquilo que a gente comentou no começo, o operador detectou, puxa a cordinha, acendeu o andon. O andon nosso é registrado. Cada vez que o andon é puxado, a gente tem um registro falando quantas vezes puxou e o líder é responsável por anotar por que foi puxado aquela cordinha, né? De repente, um problema que resolve-se rapidamente, mas acontece 10, 15, 20 vezes no turno. Isso não é aceitável também. E como o Yoshida-san falou, tem problemas que o líder foi lá, foi verificar o que aconteceu, o líder não conseguiu resolver um problema mais grave e se foi decidido tirar o carro para fora da linha para resolver esse problema por acaso, né? Mas uma é resolver o problema, né? A peça está quebrada, não consigo trocar agora, eu troco lá fora. Outra mas por que isso aconteceu, né? A causa raiz. Então, diagrama de escala, causa e efeito, né? 14 ferramentas da qualidade já tem, né? Então, toda a liderança, né? Toda a engenharia, a gente tem o pensamento de que não pode deixar um problema solto, né? A gente precisa realmente chegar à causa raiz, né? Realmente matar o problema na origem, não que a gente ficar detectando e evitando só o flow out, né? Que o problema vá para o cliente. Mas o importante é que o problema não ocorra, né? Então, esse pensamento é forte dentro da empresa, tá? A gente, é claro, 100% dos problemas a gente já consegue atacar? Não consegue, né? A gente produz hoje, se for a Toyota do Brasil toda, cerca de 800, 900 carros por dia. Tá? Deve aparecer muitos problemas durante o dia, né? De várias causas, vários modos, né? Então tem lá a estratificação, né? Você vai pegando os problemas com maior relevância, né? Mas tem que ir resolvendo dia a dia, matando um leãozinho, 2 leãozinhos por dia, vai resolvendo. Isso nós chamamos aqui no nosso treinamento de Kaizen para manter. Eu tenho uma necessidade, um nível, uma determinada performance que eu tenho que manter, né? E todas as pequenas paradas, pequenos defeitos, pequenos problemas vão impedindo a gente de estar no nível que a gente quer estar. Então, cada problema que apareceu, principalmente aqueles que são reincidentes, a gente tem que trabalhar forte para evitar a reincidência, né? Ou seja, para poder manter o nível. E a própria linha, né, as máquinas vão deteriorando com o tempo, a gente, cada vez que o tempo vai passando, vão surgindo problemas novos em função do envelhecimento, do desgaste da máquina, desgaste dispositivo, né? E tudo isso aí, né, a luta diária, né, que você está falando de ir matando esses vários leões, formiguinhas, formigonas, elefantes de vez em quando, né? Sim, sim. E não adianta falar, qualidade vai resolver tudo isso.
Para isso, quantas pessoas da qualidade precisariam para fazer tudo isso, né? Então é importante isso, é uma cultura da empresa, né? No caso da Toyota, está no livro aqui do Jeffrey Lai, que é o modelo Toyota, né? A gente tem lá 8 team members para um líder, e cada 3 líderes a gente tem um líder de grupo, né? Que a gente chama de o encarregado, né? Então, toda essa liderança, eles são treinados em relação a aquela metodologia A3, né, resolução de problemas, o ciclo da qualidade. Então, eles têm todas as ferramentas de resolução de problemas. Eles incentivam os team members também a aprenderem a utilizarem essas ferramentas de resolução de problemas. Então, 2 pessoas, 2 cabeças pensam melhor que uma. Imagina a Toyota do Brasil, 6.000 cabeças. 6.000 cabeças pensam melhor do que 2. Tá? Então, a gente incentiva cada uma das pessoas, cada colaborador, a fazer esse tipo de análise, fazer os kaizens, né, e praticar a melhoria contínua para uma coisa que o Toyota, né, o nosso presidente mundial, falou, né? O TPS, né, as ferramentas do TPS, melhoria contínua e outras ferramentas utilizadas, no conceito deles, são ferramentas que servem para que a operação, cada um, fique mais leve, tranquilo, trabalhe um pouquinho menos amanhã do que hoje, né? Então, é para facilitar a vida de todo mundo. Então, se utilizar essas ferramentas, você consegue facilitar um pouquinho a sua vida, né? E Então, a lógica que o pessoal confunde às vezes, né? A Toyota faz, por isso que eu vou fazer. Não, a Toyota faz porque é importante ter uma sistemática que resolve problema, né? E resolvendo problema, cada dia eu estou melhor que ontem, né? E estou mais eficiente, consigo subir para o outro nível, né? Então, nesse processo, a gente tem que ter a sistemática para padronizar bem, para manter bem, né? E, em paralelo, eu tenho que conseguir, né, planejar e desenvolver o próximo nível, né? Que é o processo da melhoria contínua, né? sim, sim, sim. E buscar sempre mais eficiente, ser mais e mais e mais, né? Se você um dia parar e falar, não, isso aqui tá bom, aí acabou, né? Já não vai, né? Então, sempre você tem que buscar mais, amanhã melhor do que hoje vai ser melhor do que ontem, né? Então, cada dia, um passo para frente para melhorar ainda mais esse processo. Seja em relação à produtividade, utilizando as ferramentas do TPS, mas também em relação à qualidade também. Eles não andam separados, né? Eles andam de mãos juntas, unidas, né? Exatamente. Muito Assim bem. como 5S, trabalho padrão e assim por diante. Sim, 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 sim. Tem algumas coisas que tem que andar unido, é isso aí, verdade. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui para evitar que o pessoal saia tirando os quality gates aí de tudo quanto é lugar, né? O quality gate ele não é simplesmente removido, tá? Essa remoção, ela também é necessária uma evolução, uma criação de credibilidade. Enquanto você não acredita que o processo seja capaz, você mantém o quality gate. Não é decreto, Não é decreto, ó. trabalho, é O resultado de Ademar trabalho. falou lá que não tem mais Não, quality gate e tal, arranca tudo. Não, pelo amor de não, Deus, não. não. Vocês vão fazer bobagem, não façam isso, entendeu? Então, enquanto não cria credibilidade, ou seja, o processo não é robusto o suficiente para que seja não necessário ficar controlando tudo, mantém o quality gate. Na hora que o processo é robusto, na hora que o fornecedor é confiável, tem a credibilidade que ele está entregando, é tudo ok, aí remove-se os quality gates e faz por amostragem a cada tempo lá, só para ter certeza, só para uma verificação, e está tudo bem. Mas enquanto não tem, mantém o quality gate lá, certo? Então, vou lembrar aqui, no próximo sábado a gente vai ter o nosso workshop de gestão em linha emocional, que a gente vai estar lá na casa do Yoshida fazendo as 4 dinâmicas junto com vocês, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando na parte emocional, para vocês terem um gostinho aí, um sabor de como que funciona o nosso treinamento. Mas para isso precisa fazer a inscrição. Eu sei que a maioria aqui já está tudo inscrito, mas está aí para vocês o link também. Chame os amigos, convida todo mundo para fazer parte desse grande workshop aí. Temos mais de 300 inscritos, vai ser muito bacana a gente está junto nesse workshop do dia inteiro aí, das 9 da manhã às 18 horas.
e a gente vai estar com muito conteúdo lá. Agora, deixa eu dar uma lida aqui no chat antes que o pessoal reclame aí, fala, pô, eu escrevi lá, você nem me leu. Leio sim. Então, começou com a Marta aqui, ó, tem que ter qualidade para produtividade, é verdade. Quanto melhor a qualidade, a gente vai aumentando a produtividade. O Márcio, pelo contrário, reduz o custo, é verdade, não aumenta, né, que eu tinha provocado lá, falando que podia aumentar o custo, reduz, é verdade. A Marta, é assim, os custos são reduzidos, é isso aí. Fernanda Feber, reduz custo de garantia, também reduz o custo de garantia. O Wildner, fazendo uma analogia, a qualidade ajuda a desobstruir as artérias e dá saúde aos processos das pessoas. Olha que bacana esse paralelo aqui, hein, Wildner? Fazendo uma analogia, a qualidade ajuda a desobstruir as artérias, né? Tira o colesterol lá, para de entupir as veias. Bacana, e a saúde aos processos e às pessoas. Fantástico, muito legal, gostei. O Tem que Didi, fortalecer a estrutura de trabalho para isso, né? é isso aí. Didi aqui faz muito sentido, Regis. Qualidade é a alma do negócio em todos os sentidos e realmente precisamos trabalhar com muito primor e garantir genuinamente que isso ocorra. Verdade. O Valdir aqui, nunca há tempo para fazer certo da primeira vez, mas sempre há tempo suficiente para fazer de novo. Phil Cosby. Phil Cosby, ó, bacana, 79. É uma maneira, né? Mas a gente tem que achar esse tempinho para fazer bem na primeira vez. Mas vamos lá. Didi, qualidade reduz o desperdício, aumenta a segurança e o respeito às pessoas. É verdade. Inclusive o respeito às pessoas, porque fazer o povo ficar fazendo retrabalho lá, inspeção 300%, isso aí é uma certa falta de respeito, mas é verdade. Tem razão. Esse respeito, né, André, vem das áreas de apoio fazendo o trabalho deles, né? Porque o operador, né, como o Yamagami-san falou agora há pouco, tem que trabalhar com tranquilidade, né? Ou seja, ter um processo capaz, ter as coisas resolvidas para ele poder trabalhar e trabalhar com confiança sem ficar gastando 200, 300% do tempo só para inspecionar, reinspecionar, não sei o quê, né? Tem que vir, né, das estruturas de apoio, né, um processo robusto, capaz, né, de gerar essa qualidade. E tem que ficar muito claro o papel do operador como guardião final dessa qualidade, né? É isso aí. Muito bem. E o Valdir colocando aqui, pergunta, quais foram os principais fatores que impediram que a fábrica no Brasil crescesse com a cultura da Não, qualidade da Toyota no não. Japão? Impediram de nascer com a qualidade De original da nascer Toyota. com a cultura pela qualidade da Toyota do Japão. Essa é para o Ademar. Na verdade, eu acho que a pergunta é por que não saiu com nível... Se eu chamar a Toyota do Japão nível 100, por que a Toyota do Brasil começou com um nível diferente? Né? Na verdade, isso é história antiga da Toyota do Brasil. Acho que não é melhor ficar contando aqui, né? Não precisa. Deixa para uma outra oportunidade. Mas, assim, Mas resumidamente... grosseiramente, né? Fala aí. A fábrica de Indaiatuba, né, ela nasceu com um investimento só da Toyota do Brasil, né? A Toyota do Japão não queria levantar a fábrica, né? Não tinha interesse, na verdade, naquela época, em levantar a fábrica de Indaiatuba para a produção do Corolla aqui, né? Tá? Então, na época, a Toyota do Japão não nos deu suporte para começar a fábrica aqui no Brasil. Então, os brasileiros, dentro do conhecimento deles, eles Nós, levantaram a fábrica e nós, Yoshida, né? né? Eu não estava aqui nessa época ainda. Aí, Levantaram a fábrica e conceberam a fábrica dentro dos padrões que eles conheciam, né, naquela época, né? exatamente. Inclusive, eu fiz muito dispositivo de solda, né? A parte definição de dados, né? As referências do dispositivo de solda, e era da fermentaria também. Nós construímos, né, todos os dispositivos de solda do Corolla na nossa fermentaria do Brasil, e ainda a própria automação do dispositivo nós fizemos na unha, sem suporte de ninguém. Nem do Brasil, ninguém do Brasil, nem ninguém da Toyota do Japão. A gente fez na raça, né? Lógico que isso não é o nível ideal, né? Mas para você ganhar um pouco de credibilidade, você tem que fazer alguma coisa. Tem que mostrar vontade, vontade de, se não saiu ótimo, eu vou lá e resolvo. Né? E esse processo que faz também, né, você ganhar o direito de ter outros projetos mais nobres, projetos mais importantes.
Mas se você não se voluntaria, é muito difícil o pessoal vir, vocês não estão aí pensando em nada, então a gente veio aqui, né, tipo uma invasão extraterrestre, desce aqui e, pum, implanta e a gente nem está aqui, né, ignoram a gente. É o contrário, a gente faz, mostra que estamos aqui, queremos fazer, nos ajudem, né? Daí você ganha o direito, né, de se tornar aluno, né? E foi mais ou menos esse processo que é o processo que a gente viveu, né? Teve várias situações que, por exemplo, o Tachibana-san, que era o nosso diretor, o Japão falava assim, o pessoal no Brasil não vai conseguir fazer isso, né? E o Tachibana-san, que era o nosso diretor, assumia a responsabilidade, confiando em nós, né? Na nossa vontade, na nossa capacidade de fazer. E na contrapartida, a gente tinha que pegar e entregar funcionando, né? Só que esse processo é o processo verdadeiro da Toyota de desenvolvimento de pessoas. Você não aprende tudo só lendo cartilha, só lendo livro. Você aprende fazendo e errando às vezes, né? E esse processo é necessário, né? Porque você não vai ser um doutor sem ter passado pelo primário, pelo colégio, pelos níveis que são necessários, né? Então nós trabalhamos forte para ter direito a ser mentorado pela Toyota, né? Sermos E outra mentorados. coisa também nesses 20 anos que eu estou na Toyota, o conceito, não só de qualidade, de muitas coisas, evoluíram bastante, né? Então, eu entrei na Toyota em 2000, já tinha, a planta de Indaiatuba já tinha sido erguida, já estava produzindo o primeiro Corolla, que na verdade a gente recebia SKD, né? Desmontado, e a gente só fazia a montagem aqui no Brasil, né? Não tinha estamparia, só uma parte da carroceria que a gente montava aqui, uma outra parte da carroceria já vinha montada, tá? Então essa aí foi a parte que o Yoshida-san comentou, que a Toyota do Brasil se desafiou, né? Sem muito aval, sem os pais quererem muito, sabe? O pai não botava muita fé no filho, fala, se você quiser você faz, mas você não vai ter minha ajuda não, né? E na verdade, o que acontece, tá, pessoal, para vocês entenderem? Não ajuda não é que está abandonando o filho. Tem muitos projetos mais prioritários que estavam ocorrendo simultaneamente no mundo inteiro, não tinha capacidade para dar suporte para a gente. Então, a gente que não podia esperar mais 20 anos, né? Então deixa a gente começar, né? Essa é a história, tá, pessoal? Sim. Mas depois disso também, em 2002 teve uma mudança grande, 2004 teve outra mudança grande, e vem a cada projeto, assim, né? cada projeto, mas também não a cada projeto, né? A cada período também a gente recebe novos conceitos em relação à qualidade, metodologia de garantia de qualidade. Por exemplo, o QA Matrix, QA Network também é uma coisa que veio forte mais ou menos em 2010, 2011. Depois disso, em 2016, a gente recebeu o JKK, né, de Kote Kanketsu, né, que a gente não fala muito aqui, mas e cada período vem um conceito novo que vem corroborar, ou que vem intensificar o conceito de garantia de qualidade dentro da Toyota, né? E com isso tudo dá Então, para falar que hoje a Toyota do Brasil tem um nível similar ao nível de qualidade da Toyota do Japão. eu acho que é igual o nível né? de qualidade do Japão, sim. Tá. E hoje a gente tinha, né, uma auditoria que atestava a qualidade global da Toyota, né? Pessoas da Toyota do Japão rodavam o mundo inteiro verificando a qualidade dos veículos para testar que a qualidade do veículo em cada uma das plantas do mundo estava em mesmo nível, em que nível que ela estava, né? E a gente estava entre os tops globais em relação à qualidade, né? Maravilha. Tá? Então, alguém já me fez uma pergunta numa live passada, se a gente consegue manter aqui com a cultura brasileira o nível de qualidade que a Toyota tem no Japão. A resposta é sim, a gente consegue, né? Leva-se um tempo, você tem que treinar as pessoas, capacitar as pessoas, criar as pessoas, né? Implantar a cultura, o DNA da Toyota dentro do sangue, né? E a gente Exatamente. começa, no dia a dia, a gente vai aplicando os conceitos de qualidade, de produtividade, TPS, né, dentro da Toyota no dia a dia, né? Então, se você treina as pessoas, cria as pessoas,
você consegue fazer com que ele respire Toyota no dia a dia, você consegue chegar no nível mundial. Depende da alta gestão insistir, persistir para que isso seja possível, né? Porque em linguagem de Muri, murar e mudar, né? Muri é condição que não dá para fazer, né? Então, se eu não der a capacitação, não desenvolver as pessoas, não dá para funcionar. Então, primeiro, né, enquanto, né, não dá para esperar treinar todo mundo primeiro e depois sair fazendo. Fazendo, a gente vai desenvolvendo as pessoas, né? Algumas coisas precisam ir para a sala, que é um off the job training, né, fora do trabalho, mas grande parte do aprendizado é no dia a dia, no Gemba, né, fazendo, né, exercitando, né? Tanto o pessoal de produção, quanto engenharias, manutenção, qualidade, etc. Né? Isso aí. Deixa eu continuar um pouquinho aqui no chat, né? Joia. O Didi falando aqui, muito importante a utilização do CIPOC para definição de cliente, fornecedor e produto. É uma ferramenta importante. O Adriano aqui, boa noite. Não precisa chamar de seu, Adriano. Você é o velho conhecido nosso aqui, André, Yoshida, Ademar, falando de qualidade e atender a expectativa do cliente. Mas tenho um pensamento, se eu trabalho numa empresa, tem vários processos, exemplo, uma peça injetada ou estampada. Na maioria, sempre tem uma montagem posterior. Se tivermos o pensamento que o próximo processo é meu cliente, aonde tenho que atender às expectativas com uma peça com qualidade, a tendência a ter um processo com mais facilidade e em padronização. Então, penso que em uma empresa somos clientes e fornecedores, um do outro, com o pensamento, é isso mesmo, é exatamente isso que a gente está falando, Adriano, com o pensamento de entender que os clientes externos, onde todos juntos são fornecedores. Gostaria de um feedback certo, é isso mesmo, Adriano, é isso mesmo que a gente está falando, né? A gente tem, se a gente tem um processo um atrás do outro, o processo anterior é o fornecedor do processo posterior. Então, o processo posterior é o cliente do anterior, até o processo final. E a empresa inteira é o fornecedor do cliente final. É isso mesmo. Tá? Por exemplo, na linha de prensas pode ter 4 máquinas, a peça passa por 4 processos, né? Então, a máquina 1 é fornecedor da máquina do processo 2, que é fornecedor do processo 3 e assim por diante. Esse setor, o que sair da última máquina, né, da 4ª máquina, fornece para o setor seguinte, por exemplo, a funilaria que vai montar uma parte da carroceria, que depois entrega para o que monta a carroceria completa, né, o subconjunto monta a carroceria completa, que depois entrega para a pintura, depois vai para a montagem e assim por diante. Esse processo, né, cada cliente e fornecedor tem que se conversar bem, estabelecer bem o que é bom, o que é ruim, né, e sempre garantir a entrega da forma que foi combinado, né? Então, esse processo que é o processo de construção da qualidade, né, na qual eu estou atendendo realmente a qualidade que o processo seguinte está precisando. E lógico que isso também está pensando na necessidade do cliente final, né, que é o produto completo no final, tá, gente? Deixa eu fazer um adendo aqui. Então, aproveitando essa deixa do Yoshida-san, a Toyota agora a gente tem uma palavra chamada Ryohin Joken, né? Condição de peça boa, né? Perfeito. Então, muitas vezes você tem um processo complexo aí da peça inicial estampada até o veículo acabado, e muitas vezes você tem um desenho de produto só mencionando os requisitos em relação ao seu produto acabado, né? Mas como o Yoshida-san falou, de repente eu tenho lá uma prensa, 4 estágios, estágio 1, 2, 3, 4, estágio 1 é fornecedor do 2, 2 do 3, 3 e 4, assim por diante. Mas do estágio 1 para o estágio 2, tem algum lugar no desenho que fala como que eu tenho que entregar, o que eu tenho que atender do estágio 1 para o estágio 2? Como que o estágio 2 espera que eu entregue a peça para o estágio 1? Não existe isso, não deve ter. Muitas vezes não existe esse tipo de definição em desenho. Aí o que a gente fala de Ryohin Joken. Então, condição de peça boa. A gente coloca no carta de controle de processo, né? Qual que é a especificação? O que eu tenho que atender de condição de peça boa ou de parâmetro de processo que seja, para que eu garanta o produto do estágio 1 para o estágio 2,
para que eu atenda a necessidade ou a expectativa do meu processo 2. É Exatamente. fácil? Não é fácil. Não é fácil fazer tudo isso. E tem, Mas, e tem peças, né, Yamagami-san, que são visuais, peças que não é medida numérica, né? Então, tem que ter muito bem, né? Às vezes precisa de amostra limite, né? Porque a peça pode variar e até que sim, nível sim. eu aceito ou não aceito, isso aí que tem que ser bem negociado, bem definido, né? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, uma peça estampada, altura de flange, mais ou menos 1,5 milímetros. Mas, às vezes, para o processo 2, 1,5 milímetro é muito. Se vier com mais 1,5 milímetro, por exemplo, no máximo da tolerância, às vezes uma prensa também pode dar pau, pode dar uma travar, cair, qualquer problema que seja. Talvez você tenha que controlar em 0,5, 0,6. Aí precisa estar definindo em conjunto, né, trabalho em equipe, esses critérios, né, de o que é uma peça boa de um processo para o outro, o que o cliente do processo posterior espera de você, para estar garantindo a qualidade do produto estágio a estágio. Né? E, inclusive, né, nós estamos falando em formato peça agora, né, Yamagami-san, mas Sim. todo mundo que está aqui na live tem que entender que isso vale para serviço, para qualquer coisa, não precisa ser peça, né? Qualquer processo. Informação, né? Serviço, tudo tem que estar bem especificado, né? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, você vai mandar um despacho de um papel do departamento A para o departamento B. O que o departamento B espera de você em relação ao preenchimento do papel do departamento A, né? Se isso não tiver claro, se não tiver bem alinhado, qual que é a expectativa do cliente do departamento B? Vai para o departamento B detecta que está errado, volta para o A. Tem que refazer, manda para o B de novo. Ah, Não, está errado de novo, volta para o A. mas sabe o que é pior, Yamagami-san, que todo mundo precisa entender? Se a gente não especifica bem o que é ok e o que não é ok, não dá nem para fazer a gestão, né? Não dá, não dá. Não dá nem para dizer que eu recebi bem ou recebi mal, ou entreguei mal ou recebi, né? Então, a definição desses parâmetros, definição de processo, definição de janelas de atendimento de condição de peça boa, é fundamental. Né? Procedimento, cronograma, é tudo referência para eu poder julgar, estou fazendo bem, estou fazendo mal. Né? Então, Sim, o sim. processo de gestão depende muito, né, de especificar bem, né, os padrões, as referências e os números, né? Sim. E só para reforçar, não é porque definir uma vez esses padrões, porque isso aí vira lei imutável, né? É melhoria contínua. De repente, você tem um problema amanhã, faz uma análise das causas, causa-risco, é porque, como eu disse, 1,5 não está bom, tem que baixar para 0,7. Mas pode ser que lá na frente você chegue à conclusão, 0,7 também não estava bom, tem que baixar para 0,5. Então, isso aí é uma coisa que você vai melhorando, melhorando, e com isso você vai aumentando a capabilidade do seu processo e garantindo mais e mais a qualidade dentro do seu processo. E nesse processo, então, Yamagami-san, eu tenho que fazer um monte de pequenas coisas e não pode deixar nada para trás, né? Então, administrar a consciência de todo mundo, de que esse trabalho que até às vezes a gente acha chato ou até bobeira, né? A consciência de que esse chato e parece bobeira não é chato e não é bobeira é importantíssimo, né? E construir um ambiente onde as pessoas podem, né, saudavelmente entregar, não gostar, reclamar, né, reclamar dizendo assim, eu não, desse jeito não tá bom para mim. Pode ser assim, assim, assado, negociar isso direito, né? É fundamental, né, para esse sucesso. Porque se começar a ter rispidez ou dificuldade nessa comunicação que eu chamo nível micro, né, comunicação fina, aí desanda tudo, né? Sim, por isso a Toyota Way, né? Respeito pelas pessoas, né? Cada um, temos que ouvir a todos, né? Todos têm sua opinião e nada pode ser deixado para trás, né? É claro, você acaba aplicando alguns filtros, mas a opinião de todos é importante, né? Por isso é importante o conceito de cliente, né? Então, se o seu cliente, seu processo posterior ao seu cliente, você tem que ouvir seu cliente, sabe? Então, a cultura de você tentar colocar no DNA das pessoas que todo mundo é cliente,
abre também a mente para que você comece a ouvir a opinião dos outros também. Não se feche, né? Isso é muito importante. Tem pergunta aqui, ó, Ademar, para você, ó, o Diogo colocando aqui. O Diego. Ah, o Diego Marques, nosso aluno, já fez treinamento com a Gratidão, gente, Diego. os dois, inclusive. O Ademar, com a sua experiência, olha, e é fã teu, hein? Com a sua experiência em diversas áreas do chão de fábrica, agora sendo responsável novamente pela qualidade, de que forma podemos demonstrar para as outras áreas como é importante nascer bem o projeto, para que a qualidade seja um aliado para a produtividade e não um vilão que só reprova as peças? Ó, pergunta boa do Diego, hein? O aluno tá afiado. Eu acho Vai lá, que, Ademar. assim, eu acho que tudo na empresa, infelizmente, você vai ter que ceder um pouquinho, né? Não adianta você ir com a faca na mão, tentando esfaquear o seu parceiro, que se você for Só eu ganho. armado, ele Se vai eu, se armar, se defender também. se eu pensar só em mim e não negocio nada, não funciona, né? Não funciona. Então você tem que, primeira coisa, você tem que ir desarmado, né? O mais aberto possível. Outra parte também deve ter seus motivos para isso, entender, ser empático em relação a em relação à situação dele. Em cima disso, tentar negociar, não tem jeito. E tentar provar por A mais B, né? Acho que tecnicamente, né? Que realmente isso traz vantagem, benefício para a empresa, né? Como um todo. Aí é necessidade, não é o chato, né? Sim, sim, sim. Tem algumas coisas que não são negociáveis, né? Tem algumas coisas que são necessárias, né? Que vão Obrigatório. afetar o cliente final, não tem jeito, é obrigatório aí, firma o pé. Eu cansei de escutar o Ademar firmando o pé para mim. Isso aqui não tem jeito, você tá maluco. Essas rodas não podem vir assim, cheio de buraco aqui, não. Tá? Não tem jeito, né? Cansei de escutar isso, Ademar. Mas, né, existem outras coisas também, acho que o pensamento principal disso tudo, né, Diego? É pensar no cliente final, a percepção do cliente final, o quanto que ele enxerga aquilo como sendo um defeito ou não sendo um defeito. Esse que é o grande ponto, aonde dá para negociar ou não. É lógico, aonde que é segurança, não se conversa, né? Cumpre-se. Agora, o estética, né? O cliente final enxerga isso ou não enxerga isso? Aquele lugar lá embaixo do painel que só o mecânico lá vai enxergar, pode ter um defeitinho na peça plástica? A Ademar já deixou algumas vezes para mim. Então, é mais ou menos por aí. Tá? Sim, só complementando em relação a isso, né? Se você é da qualidade, você for para engenharia falar, tá tudo ruim, tem que melhorar e se vira, com certeza outro lado vai se armar e vai ser contra você, tá? Na Toyota, o que acontece? Na fase inicial de projeto, quando você está ainda fazendo os desenhos, é formado um time multifuncional, né? É a qualidade, é a produção, é a engenharia, né? A Toyota tem uma estrutura muito gigante e outros departamentos que dão suporte, compras também algumas vezes, né? Então a gente junta tudo numa sala, abre os desenhos, os rascunhos iniciais, né? Em que ainda o desenho não está acabado, não está com todas as cotas, e a gente senta e começa a debulhar o desenho. A qualidade deve ter seu conhecimento, seu know-how em relação a quais tipos de problemas que já deram, quais tipos de análise que vocês já fizeram numa peça similar e na causa raiz que vocês chegaram, né? Em relação a isso, você implementar já na fase de projeto contramedidas para que esse tipo de problemas não reocorram. Então, não jogar a responsabilidade na costa da engenharia, porque se você jogar a responsabilidade na costa da engenharia, ele vai se safar, tentar fugir da responsabilidade. É compartilhar, dividir a responsabilidade, eu acho. E tem que mostrar a intenção de ajudar, não de ficar ajudar. brigando, né? Sim, A lógica é ajudar, não ficar discutindo, né? Só não discutindo e pondo a culpa nos outros, né? Não, tem que ser assim, acabou, né? Você que mude aí, né? Eu não mudo nada, você que mude aí complica, né? O Didi colocando aqui, é muito importante o FMDS, é isso aí. Acompanhamento das metas e estratégias da empresa, o nível do posto de trabalho, onde cada um tem um papel voltado para o propósito da empresa. É isso Perfeito. mesmo, fantástico. O Regis aqui, fantástico, Yoshida e Yamagami, parabéns, vocês em conjunto fizeram a história com toda a equipe que iniciou esse projeto. Orgulho, hein? É verdade. Eles foram um pouquinho antes de mim. Eu entrei em 2000 e
2002. Janeiro de 2002. Então, em janeiro, em abril, lançou o Corolla Brad Pitt. Então, eles fizeram a fábrica antes lá, eu entrei depois. Eu vivi duas Toyotas, a Toyota do Bandeirante e a Toyota a partir do Corolla, né? São dois mundos de divisor de água quando começou o Corolla, tá, gente? Para todo mundo entender, o Bandeirante foi até novembro de 2001. Exatamente. Eu peguei só a reposição do Bandeirante, né? As peças que tinham que vender para reposição. E isso, bom, não vou ficar falando aqui, só para. Mas teve muito Bandeirante para o governo, né? Então a gente já teve que se virar muito para achar peça aí para poder vender. Então, né? Polícia Florestal, polícia, sei lá o quê. Bom, eu entrei em 91, né? Então eu peguei 10 anos de Bandeirantes, né? Então era difícil. Complicado, né? Porque a produção era em outro nível, não era mesmo nível. Artesanal, né? Era mais bem artesanal. É isso aí. Aí o Didi fez a pergunta aqui: qual o tempo e metodologia de treinamento aplicada aos funcionários? Depende. Depende da necessidade. Da necessidade. Cada funcionário é um jeito, né? O pessoal que vai entrar, funcionário que vai entrar para o chão de fábrica, tem lá, se eu não me engano, é de uma semana a um mês, não é isso, Ademar? Que é lá no dojo, não é? Que aí depende... Uma semana no dojo básico, depois 2 semanas de acompanhamento pela liderança. Pronto. Só que na linha. Na linha. Aí, mas eu acho que solda é um pouco diferente. Bom, aí sim, cada processo é diferente. Processo, depende do... tá? Sim. Depende um pouquinho de cada solda, processo. pintura e assim por diante, né? É isso aí. Mas uma coisa que é importante todo mundo saber é a quantidade que precisa de pessoas, de treinamento e assim por diante é função de que necessidade eu tenho. Por exemplo, teoricamente, todo mundo que entra na Toyota, vamos dizer, só um exemplo hipotético, todo mundo tem colegial completo. Então, as contas básicas, a aritmética básica, a trigonometria, a gente assume que sabe. E assumir isso para sempre e não detectar que tem uns 10 ou 20% que não sabe fazer as contas básicas no meio disso, pode causar um problema sério. Então, se eu detectar isso, eu tenho que fazer um treinamento que não deveria nem existir. Mas se eu não o fizer, eu estou correndo riscos. Então, eu quero subir do nível 10 para o nível 50. Quanto precisa de treinamento? É uma questão de definição de custo-benefício, necessidade, dá tempo ou não dá tempo, né? É um processo mais complexo do que regra básica. Eu lembro que de vez em quando tinha palestra, o pessoal perguntava quantas pessoas tem que ter de manutenção para cada um de montagem, né? Depende da capacidade do pessoal de fazer manutenção e do tipo de tecnologia que eu usei nos equipamentos. Então, não dá para dizer fórmula mágica é um manutentor para cada 10 de operação. E isso que a gente tem que começar a perceber, né? Depende, né, da realidade, da necessidade ou do problema que isso pode causar. Muito bom. A Marta colocando aqui, a mentalidade da Toyota é tão forte que eu arriscaria dizer que 95% dos funcionários têm orgulho de trabalhar nela. É impressionante ouvir funcionários falando da empresa. Dá a impressão que muitos têm a empresa no peito. Mentalidade Lean. É bastante verdade isso, assim, orgulho de trabalhar na empresa, sem dúvida. É claro que a gente está falando de uma empresa com 6 mil funcionários, que tem um monte de pessoas, e aí as pessoas têm os defeitos. Não são clones. Não são clones, não são robôs, não são... e aí tem alguns que vão ficar com umas rusguinhas, mas isso é absolutamente normal. Agora, o orgulho de trabalhar na empresa, tenho certeza que é bem por aí mesmo, tá certinho. E o Naoki colocando a pergunta aqui, quais são as maiores dificuldades enfrentadas para obter a excelência de qualidade e quais são os fundamentos para obter isso? Putz, essa pergunta não dá uma live inteira, mas tenta resumir aí, vai, Ademar, tenta ser uma coisa mais sucinta. Os fundamentos para conseguir isso, para mim, meu ponto de vista, começa pelo 5S, né? Padronização do processo, fazer uma norma de trabalho bem organizada, bem correta, bem detalhada, e depois a disciplina, né? Que volta ao 5S, é o 5º S, né?
E nessa padronização, condição de peça boa, Sim, que seria norma bem feitinha, né? Se a gente for comentar em norma de operação bem feitinha, acho que dá para fazer uma aula de 8 horas aqui, né? Exatamente. Então, não vou entrar nesse detalhe. Para ser rápido ainda. Sim. E se você tiver tudo isso, o 5S bem feito, o 5S, não fazer só um 5S aparente a limpeza, né? O 5S em que você consiga enxergar realmente o que é normal, para fazer um controle de chão de fábrica, realmente verificar as anormalidades, para fazer com que isso, através disso, que o FMDS realmente ocorra, né? Uma norma em que o operador consiga realmente trabalhar da forma adequada, corretamente, detectar, como o Yoshida-san falou, o que é uma peça boa, o que é uma peça ruim, os principais pontos de atenção ou de qualidade, de segurança para montar aquela peça, e implementar a disciplina através do quinto S, né? Disciplina do 5S, tanto no dia a dia, através da gestão, pela alta gestão, média gestão, liderança imediata. Assim, se você conseguir fazer tudo isso, você consegue chegar numa qualidade de excelência. E a própria gestão também tem que dar o exemplo também, né? Opa, sim. Não adianta a gestão falar faz e nunca aparecer no Gemba, né? O Gente Genbutsu é muito importante. Você tem que mostrar pelo exemplo e tem que estar lá cobrando o dia a dia, né? Isso é a parte do S, disciplina, né? Implementar a disciplina, mostrando pelo exemplo e usando toda a cadeia hierárquica, né? Toda a liderança para que isso aconteça, né? E de vez em quando, mesmo fazendo tudo isso, de vez em quando as coisas desandam, né? Eu perco alguma coisa. Então, a hora que detectar que perdeu alguma coisa, tem que assumir essa realidade, né? E realmente refazer o que é necessário, porque não adianta tentar subir mais um nível se eu perdi alguma coisa e considerar que isso que eu perdi ainda existe, né? Daí é utopia, a gente está construindo uma casa que vai desmoronar lá na frente, né? Aí que vem, acho que a parte do treinamento, né? Você não consegue mensurar quanto de treinamento você precisa fazer, porque você vai treinando. É claro, você tem alguns treinamentos básicos, mas existem treinamentos que vêm de acordo com a necessidade, né? Você sentiu que alguma dos pilares está fraco, está desmoronando, não tem jeito, você tem que entrar com treinamento, principalmente a liderança intermediária, para fortalecer aquele pilar e tentar reestruturar novamente a organização, né? Muito bem. E o Renato Cansado, Renato Cansado, nosso aluno também. Treinamento, Gratidão. como qualquer outro processo, deveria ser puxado e não empurrado. É verdade, né? Como a gente falou aqui, é a necessidade de cada um. Tem treinamento que vai durar mais, tem treinamento que dura menos. Depende de o que você precisa, da necessidade e não do que você dá na cabeça, do que você quer, né? Na verdade, na Toyota, eu acho que os empurrados são os que o governo empurra para a gente, tá? Boa. O resto é tudo Boa. puxado, de acordo com a necessidade do setor. É isso aí. Gente, o papo tá maravilhoso, mas já estouramos o horário, já estamos 7 minutos para fora do horário. Para variar, né? O papo com o Ademar aqui é sempre uma maravilha. Então, Ademar, por gentileza, considerações finais aí para a gente deixar o nosso recado para o pessoal. Por gentileza, vai lá. Bom, novamente agradeço aí ao André, Yoshida-san, por estar me convidando para essas lives, né? Cada vez que eu venho aqui, tento passar um pouquinho da minha experiência dentro da Toyota. Como eu disse, eu estava lendo o livro do modelo Toyota, mas eu vejo que depende muito da interpretação, né? Eu interpreto de uma forma, eu imagino lendo aquele livro que muita gente interpreta de uma forma diferente, baseado nos seus preceitos, nos que você vivenciou na sua vida, né? Então, espero que através dessas lives ou dos treinamentos que o Yoshida-san e o André dão para vocês consigam chegar um pouquinho mais perto do que realmente é a realidade dentro da Toyota, que eu acho que é muito diferente do que acontece aí nos fornecedores que eu vivenciei nesses 14 anos, 15 anos dentro da qualidade, desenvolvendo fornecedores, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem essa chance, aproveitem esse momento, essas lives, esses cursos gratuitos que a Winners Alliance estão fornecendo para vocês, para tentar captar um pouquinho mais da essência do que é a Toyota, né? Toyota não é o Toyota, o TPS, não é só fórmula mágica, não é só isso, tá? É muito mais complexo. É realmente o que a gente fala, é um DNA, é a vivência no dia a dia que nos
que a gente vai captando e capilarizando um pouquinho da Toyota dia a dia, e isso acaba virando nosso dia a dia, a gente acaba fazendo e tornando a Toyota o que ela é hoje, né? Só que não para aí, né? Dentro da Toyota também, melhoria contínua. Como eu falei, nesses 20 anos, a Toyota do Brasil, a Toyota mundial mudou muito também. Sempre para melhor, né? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Sempre praticando a melhoria contínua incansavelmente, né? Então, espero que todos aproveitem esses cursos, essas lives, e também façam amanhã melhor do que hoje, né? Muito obrigado a todos. Gratidão, Ademar, coisa boa. Yoshida, por gentileza, considerações Bom, finais aí. Yamagami-san, gratidão. Valiosíssimo conhecimento que você traz para a gente. E vou confidenciar para vocês. Eu tive muitos altos e baixos, né? E os baixos foram os momentos que eu achava que eu já sabia, ou que eu não precisava saber, ou que eu não era capaz, né? Então, quando a gente começa a entender que precisa fazer, mesmo sem saber, a gente tem que ter coragem de parar, pensar, observar, tentar fazer, né? E o processo de aprendizado é a vida toda, né? Então, tem época que a gente está desanimado, tem época que a gente está animado, e acho que o papel nosso, né, como uma grande comunidade que nós estamos criando aqui através do Winners Alliance, é quem tem conhecimento, compartilhar, quem precisa de conhecimento, obter, mas principalmente criar o senso de somos vencedores e também que queremos fazê-lo juntos, né, e todos nós nos ajudamos, né, no processo de desenvolvimento. Ninguém vai crescer sozinho, sem a ajuda dos outros, né? E esse é um processo bem importante, né? Conhecimento, que são valores, né, e atitudes, etc., e técnicas que tem que ser bem compartilhado, bem usado, com ótimas intenções, né? E principalmente começando pelos laços de união entre as pessoas, atitudes boas, pensamento de futuro brilhante para todo mundo, que todo dia, mesmo desanimado, a gente tem que trabalhar para construir um mundo melhor, né? Então, convido todos a continuarem nos seguindo, né? E se inspirarem, né, no processo de adquirir conhecimento e usá-lo, né, o máximo que puder, para ajudar, né, a desenvolver mais pessoas, que mais pessoas vão gerar mais resultados e assim por diante, né? Então, conto com a compreensão e colaboração e que todos nos acompanhem nessa grande jornada. Também, né, não significa que sabemos tudo, também, né, estamos aprendendo muito nessa jornada, né? Inclusive, vamos continuar aprendendo com vocês também, né? Gratidão a todos. Isso aí, gratidão. Gratidão e a nossa imensa gratidão, como sempre, são para você, para vocês que estão aqui junto com a gente, participando dessa live, empenhando o momento livre que vocês têm aí, o tempo livre de vocês para estar junto com a gente aqui. Isso nos orgulha muito, nos honra demais por saber que vocês são pessoas tão especiais que pegam o tempo livre para tentar aumentar o conhecimento, ter um pouco mais de conhecimento, se tornar pessoas melhores, conseguir impactar as pessoas que estão ao redor, mudar o ambiente que a gente está, o lugar de trabalho que a gente vive, a cidade que a gente mora, e vamos transformar. Se a gente quiser de verdade, a gente consegue transformar o nosso país, consegue transformar o mundo, e esse é o nosso pensamento, a maneira que a gente entende como real, e por isso o nosso aplauso para cada um de vocês que estão aqui com a gente. Gratidão a todos. E amanhã a gente tem o José Newton Lira, gerente-geral de produção da Toyota. Chama todo mundo de volta aqui amanhã, chama os amigos, chama todo mundo, que vai ser muito bacana. Gratidão, até amanhã. Gratidão, Valeu, gratidão, valeu. pessoal. Boa noite a todos. Gratidão.